bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e nós hoje vamos conversar sobre um assunto que deixa muita gente curiosa. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, vocês vão dar um like esperto aí pra gente, deixar os comentários e compartilhar o nosso material com os seus amigos nas diversas plataformas de redes sociais que vocês participam. Então, nós hoje vamos conversar sobre Kabbalah. Reparar na pronúncia? Kabbalah? E eu não falei Cabala. Mas por que essa diferença? Kabbalah não existe. Kabbalah é o que dizem por aí de futurologia. E a gente sempre esbarra, principalmente no final do ano, com alguém falando que a Kabbalah está falando que o ano de 2022 ou 2023, ou um ano pessoal de alguém, vai ser próspero, vai ter muita saúde, ou a pessoa tem que ter cuidado, o Brasil tem que ter cuidado, vai acontecer isso, aquilo outro, enfim. Um bando de futurologia. Mas a Kabbalah não tem nada a ver com futurologia. Kabbalah é uma palavra que vem do verbo hebraico lekabel, que significa receber. Então, neste contexto, o que significa Kabbalah? Receber o quê? Receber a luz de Deus, a luz de Hashem. Eu vou passar a utilizar a palavra Hashem para não pronunciar o nome de Deus em vão toda hora aqui. Então, receber a luz de Hashem, a luz de Hashem, a emanação de Hashem. E ela é utilizada como ferramenta para compreender as entrelinhas do texto da Bíblia, da Torá. A Torá é o texto bíblico, que todo mundo conhece, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. E esse texto é todo escrito com figuras de linguagem. É um texto muito hermético, é um texto muito fechado, muito complexo, que precisa de várias interpretações. As interpretações não são fáceis. Então, Deus, Hashem, enviou essa ferramenta para que a gente pudesse compreender. O primeiro rabino que fez um escrito sobre as questões bíblicas, as questões dessas interpretações, foi o rabino Shimon Bar Yochai, que faleceu no ano 160 depois de Cristo, ainda no primeiro século. Existe uma festa para ele que acontece lá por volta do mês de abril, logo após a Páscoa, chamada Lag BaOmer, que é a festa das luzes. Por quê? Porque Shimon Bar Yochai escreveu um livro chamado Zohar, que é um livro de comentários da Torá. E esse livro tem um nome que a gente pode traduzir, Zohar, como esplendor, como brilho. E é por isso que a festa em memória do rabino Shimon Bar Yochai se chama Lag BaOmer, que tem a ver com a festa das luzes. E a Kabbalah tem muita questão de usar letras hebraicas correspondendo a números. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto é chamada de Aleph. É a letra Aleph. Então, se eu quero dizer capítulo 1 ou capítulo 1, eu utilizo capítulo Aleph. Então, existe essa correspondência que vai marcar através de letras os números. Então, se for o Salmo Aleph, eu vou entender como o Salmo número 1 ou o Salmo 1. E assim sucessivamente. A língua hebraica tem 22 letras, 22 caracteres. E cada um vai ter uma numeração correspondente à necessidade de marcar os parágrafos, os versículos, os salmos e por aí vai. E fora isso, que cada letra tem um entendimento. Por exemplo, a letra Yud tem a ver com Deus, com o nome de Hashem. E é número 10 na correspondência do alfabeto hebraico.
Então isso significa que Deus é 10. Fizemos aqui uma interpretação cabalística do nome de Deus. Então, por exemplo, para ficar mais claro, a palavra Ish significa homem. A palavra Isha significa mulher. Notaram a presença aí do I? Então, se ele está ligado a Deus, a Hashem, Ish e Isha, o homem e a mulher, são duas pessoas santificadas por Deus. Deus está no meio do casal. Agora, se Deus sai dali, a palavra Ish e a palavra Isha passam a ser Esh, que é fogo. Ou seja, o casal é consumido pelo fogo. E é o que a gente vê por aí, quando Deus não está presente no casal, não está presente no meio do casal, o casal briga, o casal um ofende o outro e tal. Então, o casal vira fogo, exatamente isso. Então, essa compreensão que a Kabbalah vem para trazer para o homem em vários assuntos, em vários aspectos. Existem vários rabinos cabalistas. Muitos deles nasceram na Espanha, numa época de ouro, exatamente chamada de Idade de Ouro, que corresponde à integração entre os rabinos e os mouros, que descobriam, que eram os árabes, que descobriam e estudavam questões de alquimia, questões de astrologia, astronomia. Então, os rabinos se integraram com os mouros, os estudiosos do Alcorão, os estudiosos dessa cultura islâmica, sendo que a cultura judaica também é irmã da cultura islâmica, e eles, vamos dizer assim, trocaram figurinhas desse mundo místico. Com isso, eles trouxeram esclarecimentos dessa linguagem tão rica, tão propagada dentro da Torá, dentro dos Salmos, para que a gente pudesse compreender. Por exemplo, um grande rabino, Moshe ben Maimon, que nasceu no ano de 1138 em Córdoba, Espanha, e faleceu no Cairo em 1204, ele é conhecido como Maimon, ou Maimônides, ou Rambam. Ele foi médico, ele foi filósofo, ele foi astrólogo, ele foi astrônomo, ele foi rabino. Ele dizia, através dos seus estudos, que Deus não criou o mal. O mal é criado pelo próprio homem para o homem. Então, todos esses conhecimentos são conhecimentos enriquecidos pelo instrumento que Hashem deu para o homem, que é a Kabbalah. Vários rabinos nasceram na Espanha, conforme eu falei com vocês. Tem um rabino que não nasceu na Espanha, nasceu em Jerusalém, entre 1534 e faleceu em 1572, Yitzhak Luria, ele é conhecido como Ari, o Leão. Ele criou vários estudos sobre a árvore da vida do homem e suas emanações também. O que isso pode trazer para o homem? Ele chegou a uma conclusão que o homem tem que fazer um tikkun anefesh, ou seja, uma correção da sua própria alma, do seu próprio corpo também, o tikkun aguf, e com isso ele vai conseguir fazer o tikkun haolam, ou seja, a correção do mundo, de todos aqueles que estão à sua volta. Essa é a questão da emanação, a propagação da energia positiva. E vários rabinos estudaram sobre essa questão muito interessante que é a Kabbalah. Nós vamos nos aprofundar, nós vamos estudar alguns rabinos mais à frente, mas eu queria trazer dois rabinos em especial para vocês. O rabino Isaac Aboab da Fonseca nasceu em Portugal, em Castro Daire, que é uma cidade que pertence à província de Viseu,
mais ou menos ao norte de Portugal, entre 1605 e 1693. Ele viveu e faleceu na cidade de Amsterdã, Holanda. E por que eu estou falando dele? Porque ele foi um grande rabino cabalista. E a história do Brasil está ligada a ele. Ah, vocês ficaram curiosos, né? Então, o rabino Isaac Aboab da Fonseca foi o primeiro religioso judeu a vir para as Américas. E eu estou falando desde o Canadá até a Argentina. Ele chegou aqui em 1641 com os holandeses e se estabeleceu na cidade do Recife. A comunidade judaica tinha naquela época 400 pessoas e naquela época era uma comunidade muito grande. 400 pessoas no século XVII era enorme. E desses 400 pessoas, aproximadamente entre 25 e 30 nasceram no Brasil. Eram cidadãos brasileiros. E esses judeus criaram ali uma sociedade, uma comunidade muito rica e construíram ali, fundaram ali a primeira sinagoga das Américas. Isso mesmo, a primeira sinagoga das Américas foi fundada no Brasil e ela é hoje um museu no Recife. É a sinagoga Kahal Tzur Israel, fundada em 1641. É uma sinagoga muito bonita, é uma sinagoga muito rica, muito bela. E quem estiver passeando no Recife, recomendo, vá conhecer esse museu, vai conhecer um pouco dessa história dos judeus aqui. Em 1654, quando os holandeses foram expulsos do Recife e a Inquisição veio para o Brasil, os judeus emigraram com os holandeses e se estabeleceram muito rapidamente na região do Caribe. Jamaica, Porto Príncipe, Curaçao, e alguns ficaram por ali como senhores de engenho. Levaram essa técnica da cana-de-açúcar e o açúcar para aquela região. Aí vão entrar os piratas e isso é uma outra história. Logo em seguida, depois de alguns meses, eles foram da América Central em direção à América do Norte, a um lugarzinho que eles chamaram de Nova Amsterdã. E se estabeleceram ali em Nova Amsterdã e fundaram uma sinagoga, a segunda sinagoga das Américas, que é chamada Sinagoga Shearit Israel, ou seja, os remanescentes de Israel. Você conhece Nova Amsterdã? E se eu disser para vocês, Nova York? Isso mesmo, a cidade de Nova York foi fundada por judeus brasileiros. E os judeus brasileiros foram responsáveis pela fundação desta segunda sinagoga, a primeira dos Estados Unidos e a segunda das Américas, no Central Park. E hoje a sinagoga ainda está em pleno funcionamento. Olha que história rica, maravilhosa. Você já imaginou que os brasileiros são responsáveis pela fundação da cidade de Nova York? Que absolutamente incrível isso, né? Muito legal essa história, fascinante. E tem uma placa na sinagoga de Nova York indicando essa fundação. E o segundo rabino que eu quero falar para vocês é o Rabino Love, mais conhecido como Maharal de Praga, o grande rabino de Praga. E por que eu quero falar dele? Eu quero falar dele para vocês porque no outro vídeo nós falamos de Franz Kafka, que nasceu em Praga. E Kafka, nós vimos que bebeu dessa fonte judaica também. E muitos dos ensinamentos do Rabino Love
são impregnadas de forma muito sutil, como eu falei com vocês, a obra de Kafka não pode ser considerada uma obra judaica, mas nas entrelinhas de Kafka tem muito da obra dos ensinamentos do Rabino Love. E nós vamos ver num próximo vídeo o que o Rabino Love traz para a gente desse mundo cabalístico. Gente, nós ainda não entramos no que é a Kabbalah. Nós falamos superficialmente sobre a Kabbalah. E a Kabbalah ficou muito conhecida, muito propagada no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 por causa do Rabino Philip Berg, que lá na cidade de Los Angeles fundou um grande centro cabalístico. E a Madonna, vários outros artistas entraram numa onda mística de Kabbalah, inclusive usando uma pulseirinha vermelha, indicando serem cabalistas também. E isso fez um boom no início do século XXI. E este boom irrigou, emanou-se, vou usar um termo cabalístico, emanou-se pelo planeta Terra. Todo mundo falando, eu sou cabalista, eu sou cabalista, eu sou cabalista. Só que essa é uma outra Kabbalah. É uma Kabbalah que é chamada Kabbalah contemplativa também, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas o que importa é que Kabbalah não tem nada a ver com Kabbalah, que o pessoal fala aí, que vai fazer futurologia, e não tem nada a ver. O próprio livro de Levítico ensina a gente, num dos seus versículos, que Deus diz para o homem: não farás sortilégios, não farás previsões, porque a mim o futuro pertence. Então, se o futuro pertence a Deus, e Deus, Hashem, fala para o homem não fazer futurologia, não faz sentido, não faz nexo algum, não tem lógica do homem utilizar um instrumento que Hashem deu ao homem, que é a Kabbalah, para fazer futurologia. Isso não existe, gente. Nós vamos estudar cada parte da Kabbalah, nós vamos enveredar por esse grande pomar pardes, como fala um outro grande rabino, e nós vamos compreender o que é a árvore da vida, o que são essas emanações que o rabino Yitzhak Luria fala para a gente, e com isso a gente compreender o que é a Kabbalah, o que é esse misticismo judaico. Só um detalhe, a gente vê por aí também que é muito comum encontrar alguém falando que a Kabbalah só pode ser aprendida, estudada a partir dos 40 anos. Por quê? 40 anos era exatamente quando o homem começava a ficar um pouco mais velho, porque a expectativa de vida era metade do que é hoje. Então o homem precisava ter percorrido 40 anos de experiência para compreender o que é a Kabbalah. Então, nós vamos estudar um pouquinho desse assunto, nós vamos conversar sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês. Valeu!